Neste podcast falamos com a doutora Gabriela, ela é especialista em Direito do Trabalho. Falamos muitos temas interessantes para você que é empresário, empreendedor. Falamos sobre a pejotização, sobre MEI e as atualidades, as tendências desse mercado, do mercado trabalhista. Muito bacana, vai fazer total sentido você ouvir esse podcast. Hoje estamos com a doutora Gabriela, uma advogada, e como a gente, no nosso podcast, leva informação relevante para os empreendedores, para empresários ou aqueles que querem empreender ou ser empresários, trouxemos aqui uma especialista numa área do direito que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre como está o mercado. E hoje, doutora Gabriela, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. E já vou te fazer uma pergunta. Por que você escolheu o direito? Marcelo, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer fazer parcerias com você. Bom, tem tudo a ver assim, com a história dos meus pais, o motivo pelo qual eu escolhi o direito. Meus pais, apesar de não serem advogados, eles sempre foram empreendedores. Meus pais tinham loja, eu cresci ali um contato com as dificuldades dele e acabei querendo fazer direito. Não sei te explicar direito por quê, porque acho que quando a gente escolhe fazer faculdade, a gente não tem muita noção do que a gente quer, mas eu fiz, gostei. E inicialmente até os professores sempre falam muito da parte da carreira de concurso, e eu até pensei em ir para essa área, fiz estágio no fórum com o juiz, e o juiz que eu fazia estágio, ele sempre falava, não quero você sendo advogada, hein? Meu irmão é advogado em São Paulo, ganha muito mais que eu, mas trabalha muito mais que eu, preste concurso. Mas aí eu acabei enjoando um pouco daquela rotina de fórum, e aí eu fui fazer estágio em um escritório de advocacia, e aí eu me apaixonei. Fiz estágio, fui contratada como advogada lá, mas lá eu não tinha muita chance de crescer, enfim, era o escritório de outra pessoa. E aí minha sócia um dia me chamou para tomar um café e falou, por que a gente não abre o nosso próprio escritório? Dá aquele frio na barriga, você fica meio... Será? A gente ficou mais ou menos um ano maturando essa ideia até que a gente resolveu abrir o escritório. E é um mix de sensações, que é uma delícia você ter aquelas pequenas conquistas. Eu não tenho ninguém na família advogado, minha sócia também não, então os clientes que a gente conquistou foi mérito nosso mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente sai totalmente despreparado. Uma faculdade de Direito não te ensina nada. Tanto que você, quantas vezes nos socorreu aí com as dúvidas. A gente não sabia emitir uma nota fiscal, a gente não sabia nada da parte financeira, gestão de pessoas. Então, a gente está aí, né, há 3 anos com o nosso escritório, aprendendo todos os dias sobre empreender e aprendendo com os erros também. Que legal. E a hora que você fala que a sua sócia te chamou, né, a doutora Bárbara, para fazer essa parceria, esse frio na barriga foi em que sentido? Porque muito empreendedor tem esse frio na barriga e muitos têm até hoje, né? Com certeza, isso é verdade. Eu, na época, eu estava como associada e sócia de um escritório. Então, legal. eu tinha uma remuneração bem bacana, que inclusive acho que para a minha idade, em relação às pessoas que, né, se formaram comigo, eu estava muito bem. Então, é aquela coisa de será que eu vou abrir mão desse valor que eu já recebo, dessa estabilidade, entre aspas, que eu tenho hoje, para abrir do zero? Será que vai dar certo? Eu não tenho, né? Você tem sempre aquele conforto. Eu acho que todo mundo que começa a empreender tem essa dúvida: será que vai dar certo? E a minha sócia, ela era CLT num escritório, e é uma coisa assim que você nunca vai saber a resposta, como qualquer coisa na vida, qualquer mudança. Então dava aquele frio de será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí, enfim, eu acho que o apoio de familiares, eu perguntei pra minha mãe e pro meu pai, vocês me ajudam? Pelo menos casa, um teto aí, se nada der certo, eu tenho garantido? Não, tem, então vai. Então é aquela coisa da incerteza. Mas depois é sempre muito gratificante, né? Quando você conquista as suas próprias coisas, acho que é o mais gostoso. Bacana. Então quer dizer, né, além do direito ali, que é um trabalho extremamente técnico, né, que tem que ter estudo constantemente, sempre, né, sempre está estudando ali, vocês
em determinado momento falou, opa, vamos empreender, né? E aí é o friozinho na barriga que todo empreendedor tem, que realmente é uma tomada de decisão brusca, né? Para quem está ali já começando uma carreira, já posicionado, com salário legal e a sua sócia CLT, que é uma segurança total. Quer dizer, nem sei se é muito segurança, mas né, para algumas pessoas sempre é uma segurança. Pô, eu estou com CLT, nada vai me acontecer e tal. Mas é bacana. Então, quer dizer, então já tinha ali dentro do DNA um pouquinho de empreendedorismo que falou, vamos. E hoje vocês já estão há 3 anos 3 anos no mercado. Muito bom. Eu acho que essas profissões, vamos dizer assim, técnicas como direito, economia, contabilidade, etc., tem muito isso, né? A pessoa começa a trabalhar, vai para o escritório, faz um estágio, entende ali como é que funciona e muitos dão outros voos e vão empreender como vocês fizeram, né? E outros se sentem mais confortáveis ali trabalhando, né, dentro daquela possível segurança, porque empreender não é uma coisa fácil, principalmente no país que nos mantém aqui, né, que é o famoso Brasil, tudo tem problema. Legal, muito bom. O nosso podcast justamente é nessa linha para empreendedores, para empresários e que todos aqui com certeza já tiveram esse friozinho na barriga. Com certeza, se não tiveram, vão ter, né? E me diz uma coisa, doutora, e aí nesse escritório, qual que é a sua linha de trabalho, qual que é a sua atuação no escritório que vocês montaram? No escritório a gente faz muito a parte empresarial, mas eu encabeço ali a área do empresarial, do trabalhista empresarial, né? A gente presta uma assessoria voltada para empresas, na parte trabalhista, principalmente. Em outras áreas, mas a minha forte atuação ali é principalmente na área trabalhista. Porque não adianta, né? Tem empresa, tem funcionário. Funcionário ou não, né? Você tem que ter ali uma assessoria nessa parte trabalhista, porque o trabalhista ele não é só exclusivamente voltado para o CLT, ele é para todas as outras formas de trabalho. Então, uma terceirização, um trabalho temporário, um contrato PJ, que é, né, enfim, a gente sempre tem que ter um viés ali de uma análise jurídica nessa parte trabalhista. Ou seja, toda empresa praticamente precisa ter uma assessoria nessa área, pensando na complexidade do direito trabalhista, no caso, e que se tiver ali uma terceirização, algum contrato, ele está ali, ele precisa dessa assessoria e está resguardado perante a lei e olhando para esses aspectos empresariais, né? Eu acho que muitas pessoas talvez que nos ouvem ou estão nos assistindo nem pensou nessa linha, né? Que é muito importante nesse sentido para estar ali resguardado e tranquilo, porque hoje pensando vamos dizer, na insegurança jurídica do país, o direito está em primeiro plano. Então, o empresário tem que estar muito, além dele ele estar ali desdobrando para fazer o seu trabalho, ele tem que fazer, na minha linha de pensamento como empreendedor, como empresário, eu penso isso, eu tenho que fazer o meu trabalho, muito bem feito. O resto, vamos ali, ou terceiriza, ou delega, ou faz algumas coisas, e o direito é uma das coisas mais importantes, assim como a contabilidade, né? São coisas fundamentais, bem feitas, que os empresários têm que tocar ali no seu dia a dia. É o caminho natural, né, Marcelo? Porque geralmente quando você vai empreender, tem pessoas que já começam com uma estrutura, uma coisa mais organizada, mas não é a regra. Então, geralmente começa eu e minha sócia, a gente faz tudo, emite nota, faz o financeiro, faz o cliente, leva o café, faz tudo. Só que aí chega uma hora que o serviço, né, vai aumentando e você tem que começar a delegar. E aí você precisa colocar alguém ali para te ajudar. E aí é muito importante você já começar certo, né? Já começar entendendo. E o certo que eu falo não é começar... Às vezes, quando você está no começo, você não tem dinheiro. A gente sabe o quanto é caro. Você mais que eu contratar um funcionário, às vezes não está na realidade daquela empresa. Mas pelo menos entender os riscos, fazer aquela contratação, ainda que não, né, registrando porque a pessoa não consegue, pelo menos entendendo quais são os riscos e fazendo aquela coisa consciente para lá na frente não falar, poxa, mas eu não sabia que contrato de experiência tinha que registrar na carteira. E aí vem aquela bomba depois da ação e a pessoa realmente não sabia. Então, pelo menos ela faz uma coisa consciente. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Eu vou contar uma coisa aqui que poucos sabem, mas o meu primeiro funcionário
Eu tive um problema trabalhista. Sério? Para começar bem, né? A empreender. É aquele frio na barriga, né? Faz Então, o parte. meu primeiro funcionário eu tive um problema trabalhista. E dentro de um próprio escritório de contabilidade há 20 e poucos anos atrás. Né? Então, a importância disso é fundamental. Né? Numa empresa, hoje, sempre é muito fundamental. Muito bom. E, doutora, e hoje, como que está essa questão trabalhista? Né? Nós passamos aí por um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Há um tempo atrás, teve uma mudança brusca de processo, como o e-social. Foi uma virada de chave ali que o empresário teve várias obrigações. A gente sofreu muito com o e-social. As pessoas, eu me lembro até de um fato que a Isabel, que você conheceu, chegou um dia na minha porta lá chorando. Falei, o que foi? Eu não aguento mais o e-social, o sistema não funciona, e não sei o quê, e nossa, eu vou embora, eu não aguento mais. Falei, calma, vamos ver por quê, o que está acontecendo? E aí é sempre aquela máxima, né? O governo solta um monte de coisa, se vira aí escritório de contabilidade, se vira aí advogados, eu quero isso funcionar, porque senão eu dou uma multa, tal. Então, assim, a gente veio de um susto, né, que mudou significativamente o jeito de fazer as coisas, né, com o e-social, e aí passa um pouquinho, vem uma pandemia, aí manda o pessoal ir para casa, home office, aí tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que está esse hoje, no momento que a gente está aqui? Nós estamos falando aqui em praticamente julho do ano de 2022. Como que está esse cenário aí hoje nesse meio trabalhista? O que você está enxergando atualmente? Marcelo, eu vejo que assim, o direito do trabalho, ele é indissociável assim, da parte política, da parte, enfim, porque economia, política tá ligado ao direito do trabalho, então a gente vê assim que como a gente fica nessa briga, a política isso interfere também muito na parte trabalhista. Então a gente passou por uma pandemia, a gente nunca tinha passado, né, por uma situação nessa proporção. E ninguém sabia o que fazer, né? Os empreendedores não sabiam o que fazer, os advogados não ficavam tentando achar ali alguma coisa na lei, ninguém sabia o que fazer. E aí a gente teve ali na parte trabalhista altas emoções. Eu lembro que não eram, né, os nossos clientes ligando, o que a gente faz? A gente não tá de porta fechada, não tem faturamento, como que eu vou pagar os meus funcionários? O que eu faço? E era aquele desespero, eu falava, vamos tentar suspender os contratos, mas ainda não tinha nada. E aí a gente fica escutando, né? Acho que nessa parte da pandemia teve muita live, muitos juízes, muitos advogados bem bacanas se dispuseram a fazer lives e falar um pouquinho. E eles, né, falavam, mas se for feita alguma suspensão, tem que ter o sindicato, porque se não tiver o sindicato, não vai valer. E com a reforma trabalhista lá de 2017, a gente teve uma fragilização muito grande dos sindicatos, então o sindicato não atendia, você tentava falar, então assim, foi um caos. Eu lembro que você acordava às 6 horas da manhã com medida provisória, sabe, que foi solta ali 11 horas da noite do dia anterior, e aí o que você acha? Uma medida provisória, ela já é feita meio ali nas pressas, imagina numa situação de pandemia, e foi assim, uma loucura. E agora a gente está numa fase de recuperação, então, por exemplo, no ano passado a gente já teve várias tentativas de alteração de novo da legislação trabalhista, e aí, enfim, colocando diversas questões dentro de medidas provisórias, e tudo isso gera assim, uma insegurança muito grande. Então, quando os nossos clientes procuram a gente, perguntam, poxa, como a gente vai fazer determinadas questões? É ruim para o advogado, eu acho que toda empresa que já teve advogado, quando o advogado fala depende, eles sentem muita raiva, mas é o que a gente mais fala, posso fazer? Depende, tem que contar a história completa e tem os riscos. E eu acho que assim, como a gente ainda está sofrendo os efeitos da pandemia, a gente ainda vai ter muita insegurança para as empresas, a gente ainda vai ter muita dificuldade. Então hoje eu vejo que está tendo uma retomada nas contratações pelas empresas, a gente tem sido muito acionado para essas questões, mas é uma contratação que muitas vezes a empresa não consegue fazer a contratação ali no CLT, pagando todos os impostos, encargos em cima, porque fica muito caro, porque a empresa ainda está se recuperando de uma crise horrível por conta da pandemia. É claro que não é todo mundo, tem gente que inclusive, né,
teve um aumento ali do seu faturamento com a pandemia, mas regra geral, o pequeno empreendedor ali, ele está tendo muita dificuldade. Sofreu muito. Né? Sofreu muito. E aí eu acho que nessa parte, né, uma dica para os nossos ouvintes empreendedores é realmente ter uma boa contabilidade, é realmente buscar uma assessoria jurídica e que esses dois se conversem. Porque a gente tem uma relação ótima, mas às vezes eu vejo que contabilidade e advogado não se batem muito. E aí fica aquela questão, eu sei da parte jurídica, eu não sei da parte burocrática, eu nunca mexi num e-social, eu não sei como funciona. Então, é muito fácil eu falar pro meu cliente, faça tal coisa. Aí, coitada, a Isabel vai ficar lá se matando para tentar ver se isso é viável, né, na parte burocrática do e-social, por exemplo. Então, é tudo muito complicado nesse país que a gente tem. Mas eu acho que ter uma boa assessoria nesses dois âmbitos da empresa é primordial. É muito bom. Realmente foi um período complicado, né? Cada dia aparecia uma coisa... Vamos fazer isso, vamos prorrogar imposto, vamos fazer uma confusão danada. Mas nós tivemos que aprender muito rápido, né? Muito. Tivemos que ir para casa sem saber nem o que ia fazer, né? Eu me lembro aqui no dia que tinha que todo mundo ir para casa, nós chamamos todo mundo e falamos, gente, vamos embora. Mas falei, não sabemos, vai todo mundo embora, depois a gente vai falando. Vamos ver o que acontece. Nós tivemos que aprender, evoluir aí alguns anos em dias, Exato. Né? Então e assim, foi o muito bacana dificultoso. É que algumas mudanças vieram para ficar, né? Então, por exemplo, a questão do home office, do teletrabalho, são coisas que não eram muito difundidas antes, as empresas não acreditavam que funcionaria. E aí, como, né, foi algo que uma medida que teve, uma medida forçada que, né, as empresas tiveram que adotar, muitas adotaram isso para sempre agora. Então, a gente vê quantas empresas que não entregaram prédios e falaram, vai ser home office ou vai ser o híbrido, né? Sei lá, 2 vezes presencial, o restante em casa. Então, assim, tiveram as coisas boas também, mas que também interferem ali, que precisam de regulamentação. Porque muitas empresas acham que é só colocar o funcionário em casa ali e tá tudo certo. Na verdade, não é. A gente teve alteração recente, toda essa parte, por exemplo, do teletrabalho. Aproveitando essa questão do teletrabalho, né, do home office, aí, o famoso home office, era uma pergunta bem pertinente. Acho que muitos empreendedores, empresários ainda têm algumas dúvidas sobre isso e até as pessoas também, né, como funciona, tal. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho desse tema, que tem agora, né, especificamente uma legislação para isso. E acho que isso é muito importante. Muitas empresas, eu vejo que muitas empresas adotaram de fato. Eu conheço várias pessoas que falam assim, poxa, até a pessoa assusta. Eu fui contratado para home office. Mas eu quero ir lá na empresa. O cara falou, não, você não vem aqui. Você vai vir aqui quando tem uma reunião mensal ou semestral. Mas a princípio você tem que ficar na sua casa e o seu trabalho vai ser na sua casa. Porque assim, muitas atividades dá para fazer em casa, né? Então tem hoje pessoas gerindo times enormes por Zoom, né? Outras pessoas fazem o híbrido, né? E funciona bem. Outras empresas não tem como. Então, doutora, fala um pouquinho dessa questão de home office para o pessoal, o que tem de novidade, né? Para as pessoas aí identificarem a situação que eles estão, o que é ok, o que não é ok, como que está essa parte? Essa parte ela é uma grande novidade, então... assim, falando para a parte das empresas, eu acho que além da parte jurídica, tem uma parte de implementar uma cultura de home office. Então, por exemplo, no meu escritório, eu adoro estar presencialmente com a minha sócia na minha frente, porque é muito prático. A gente fica o tempo todo ali, né, ajustando na hora o que precisa. Muitas vezes as empresas colocam os funcionários de home office e aí aquelas coisas que a gente vê muitos, né, aqueles memes, enfim, aquelas piadinhas. Essa reunião poderia ser um e-mail, essa reunião poderia ser uma ligação. Então, a gente vê que, às vezes, esse distanciamento não está muito bem estabelecido ali na empresa. Então, tudo é reunião. E aí, isso também não é muito produtivo, porque você fica o dia inteiro fazendo reunião e depois o funcionário tem que passar, por exemplo, à noite ou fora daquele horário ali e acaba trabalhando muito mais. E aí, isso, sim, acaba implicando, né, na parte jurídica.
eu não vou ser muito técnica, mas existe uma diferença entre o home office e o teletrabalho. Então, o home office é eu trabalhar na minha casa, mas não é o fato de eu estar na minha casa que isso se configura como teletrabalho. Então, antes, né, dessa alteração, qual que era o grande benefício de você contratar uma pessoa para colocar ele em teletrabalho? Porque ele não está sujeito ao controle de jornada, ele não recebe horas extras, independente, né, de quantas horas ele trabalhar, ele não vai receber as horas extras. Só que vamos assim, para fixar. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que eu tenho uma costureira e eu coloco ela na casa dela, ela está de home office, certo? Só que ela não é uma teletrabalhadora, porque ela não usa os meios telemáticos, ela, né? Ela tá ali fazendo o trabalho dela na casa dela, mas ela continua sendo uma pessoa que vai ter o direito ali a receber as horas extras, que vai ter o controle de jornada. Uma pessoa que usa os meios telemáticos de informação, então usa o computador e tudo mais, para o trabalho, ela é uma teletrabalhadora. Antes, só por isso ela não receberia horas extraordinárias. Mas existe uma grande discussão na Justiça do Trabalho sobre a possibilidade da empresa controlar a jornada ou não. Então a gente sabe que empresas grandes, por exemplo, tem aqueles sistemas de login e logout, consegue saber, tem empresa até que tem aquela questão de se mexe ou não o mouse para saber se a pessoa está ali ou não trabalhando. Então ela está efetivamente controlando o trabalho do funcionário dela. Então ela não pode se esquivar e falar, por exemplo, que ela não vai pagar horas extras. Se eventualmente tiver uma discussão judicial, a empresa pode ser condenada a pagar horas extras. Hoje a gente teve uma alteração e aí a gente tem uma diferenciação. Não é mais todo o teletrabalho que ele não vai ser remunerado com horas extras. Ele tem que ter um ajuste ali em relação a ele ser um trabalho por produção e tudo mais. E também e tem que ser impossível, entre aspas, da empresa controlar a jornada. E com essa tecnologia toda que a gente tem, é cada vez mais difícil falar que a empresa não conseguiria controlar a jornada. Então, assim, até como é uma legislação nova, a gente ainda vai ter muita discussão. Mas o caminho é que realmente não haja muita diferença entre a pessoa que está em casa e a pessoa que está ali na empresa em relação às horas extras. É mais uma questão de qualidade de vida, de conforto, né, toda empresa tem lá N características que o funcionário pode aderir e continuar lá. Os benefícios, o ambiente, né, a própria empresa, enfim. Eu acho que o teletrabalho, ele entra numa dessas questões para somar em relação ao funcionário escolher estar naquela empresa. Mas, assim, os benefícios que vieram ali originalmente com relação ao não pagamento de horas extras, eu vejo, assim, que está caminhando para cada vez mais isso ser extinto. Entendi. Muito bom. Eu vejo até com a tecnologia, vi alguns produtos, algum software que, inclusive, quando a pessoa vai fazer o ponto, né, via celular, ele faz a localização ali via GPS e vê se o cara está na casa dele, se ele não está na casa, porque muitos falam assim, vou fazer home office e vai para a praia. Exato. Né? Então, assim, também tem esse lado, não que todos façam, mas assim, não só na praia, né? Como exemplo, às vezes a pessoa não está no local, e isso também pode levar um problema para a empresa, né? A pessoa tem um acidente, mas como é que a empresa vai saber se de fato ele estava na residência dele? Porque ele pode ter um acidente no meio do dia, né? Isso aí acho que também vem muito ali com a tecnologia. Né, como exemplo prático aqui, quando o pessoal, hoje a gente está totalmente presencial, mas eu me lembro que quando a gente estava em home office, algumas vezes eu liguei para uma pessoa e falei, não, preciso falar com você, dá para você entrar aí no... mas agora eu não posso porque eu estou no veterinário com meu cachorro. Eu falei, gente, mas não é assim, vocês têm que avisar, né? E se acontece algum problema, como é que eu sei? Eu também não tenho ali, não vou conseguir ficar rastreando a pessoa o dia inteiro, e não é, pelo menos o nosso aqui não é o objetivo. Mas também tem um monte de coisas ali que precisa ser muito bem alinhada, né? Por isso que é muito importante, assim, ou você estabelecer tudo isso lá no contrato de trabalho, ou em um regulamento interno da empresa. E assim, todas essas questões que são novas, antes a gente não tinha grupo de WhatsApp dos funcionários, hoje a gente tem. E aí entram N questões, né? Enfim, questão de o horário, por exemplo, às vezes a empresa tem um grupo de WhatsApp ali que pela dinâmica do trabalho tem gente mandando mensagem às 6 da manhã, tem gente mandando mensagem de madrugada. E aí, é hora extra se ele respondeu ou não? Então a gente tem que regulamentar tudo isso
numa norma interna da empresa, porque a CLT, ela não tem um artigo que fala, olha, se o funcionário receber mensagem de WhatsApp às 2 da manhã e responder ou não responder e visualizar, vai ou não ser hora a gente tem que normatizar isso de acordo com a evolução, essas questões tecnológicas que vão interferindo, a gente sempre tem que procurar normatizar isso de acordo com a realidade daquela empresa. Eu acho, no meu ponto de vista, eu gosto muito do direito, porque o direito está sempre à frente das coisas, né? Então, poxa, tem lá aconteceu o teletrabalho, o home office, o direito tem que correr atrás ali e atualizar a legislação. E eu penso assim, que uma das legislações, do meu ponto de vista, a trabalhista, é uma legislação muito antiga. Então tem coisa na CLT que não se faz mais, tem coisa que precisa atualizar, ser mais rápido, né? Então acho que existe aí no nosso mundo empresarial assim uma defasagem na questão da CLT. Mas é o que você disse, eu acho que para, entre aspas, proteger ou cuidar da empresa ou do negócio tá alinhado ali com um bom contrato, né? O norma interna. Acho que isso faz total sentido para uma empresa que quer se destacar no mercado, porque como a gente disse no começo, acho que tanto a contabilidade quanto o direito, né, quanto consultorias de negócio, quanto a tecnologia. Hoje a gente tem também aí LGPD. Então são tantas coisas que o empresário tem que ter, que aquele frio na barriga que você disse, hoje o frio é 4 vezes mais. Com certeza. Né? Então assim, e é coisa recente. Então quer dizer, há 3 anos atrás, já pensou hoje, que frio na barriga para começar um negócio? Pensando em home office, pensando em LGPD, pensando em toda hora mudança, né? Sobe IPI, desce IPI, e-social, muda a legislação, e aí? E assim, né, Marcela, às vezes eu vejo assim, muito as pequenas empresas começam e às vezes, enfim, por N questões não conseguem, às vezes, se adequar a uma consultoria, mas elas vão crescendo. Aí daqui a pouco, uma empresa grande está contratando elas. E o que essa empresa grande vai exigir? Toda adequação à legislação. E aí aquela correria, aquela loucura, porque a empresa não tem documento, Certidão não tem nada. negativa. Exatamente. Então, assim, o certo eu acho que quem é empreendedor tem que ser fuçado. Eu não sou advogado, mas você tem que entender um pouquinho de direito. Eu não sou contadora, mas eu e minha sócia, a gente teve que aprender um pouquinho de contabilidade. Não tem o que fazer, você tem empresa, você tem que aprender um pouquinho de cada coisa para não chegar lá na frente daquele jeito e falar, nossa, não sabia de nada disso, e aí você está recebendo notificação da Justiça do Trabalho, enfim, da Receita Federal, e aí é muito mais complicado, né? É muito complicado. Um empreendedor tem que estar ali muito amparado com essas questões, porque é muita coisa, né? E concordo contigo. Acho que o empreendedor, sabendo um pouquinho de cada coisa, ele está ali fazendo a gestão do negócio. E isso que é importante. Acho que além dele olhar no business dele, que é vender água, ou vender um produto, ou ser técnico de informática, ele tem que olhar um pouquinho porque faz parte da gestão. Então ele tem que olhar para os números, tem que entender um pouquinho da contabilidade, do direito, isso pode ou não pode, como que ele vai entender disso? Buscando profissionais, fala, doutora, como que está certo? E essa folha é assim mesmo, então vamos fazer esse contrato de acordo com a legislação. Enfim, eu acho que isso é extremamente importante, que dá aquela longevidade para a empresa. E um tema acho que bem, né, complexo aí, está sempre no ar das empresas, eu ouço muito isso, e já é uma situação de longa data, que o pessoal fala muito da pejotização. Como que tá isso? Assim, é uma coisa que as empresas tomam um determinado risco, né? Porque assim, às vezes a pejotização é um CLT. Mas como que está esse cenário aí perante a justiça trabalhista? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que acho que é um tema bem complexo, né, e bem complicado, porque muitas empresas utilizam. Então, às vezes, o pessoal que está ouvindo ou está nos vendo, mas a minha empresa eu tenho aqui, mas não é só empresa pequena. Existem empresas grandes e grandes, multinacionais, que estão fazendo isso e já faz um tempo. Marcelo, muita gente nos procura e fala, eu vou contratar uma pessoa, mas ela é MEI, mas ela é PJ. Algumas pessoas elas já entendem bem a dinâmica, outras elas realmente não entendem. Então, eu acho bacana dar uma explicadinha, né?
Por que veio essa questão do MEI e do PJ? Que a CLT, ela fala que para caracterizar o vínculo de emprego, para uma pessoa ser empregado, ela tem que ser uma pessoa física. Esse é um dos requisitos. Tem outros requisitos, mas eles são cumulativos, ou seja, tem que ter pessoa física, tem que ter a pessoalidade, a subordinação e tudo mais. E aí, qual foi a ideia? O jeitinho brasileiro, que a gente sempre acha, né? Um jeitinho. Ela não é mais uma pessoa física, ele é um CNPJ. Olha lá, ele é um MEI, ele é um CNPJ, ele não é uma pessoa física. Só que não é bem assim que funciona, né? Se isso um dia for levado para uma discussão judicial, o juiz trabalhista não vai olhar e falar, CNPJ, então tá bom, então não tem vínculo. Ele vai olhar como era a dinâmica daquele trabalho que acontecia na realidade. Então, existem contratações que, pela dinâmica, que realmente não tem ali uma subordinação, que realmente não tenha, às vezes tem ou não uma pessoalidade, mas que aquilo não é um contrato de emprego. Outras que é só porque a empresa realmente não consegue fazer o registro, quer economizar no imposto, e aí o que a empresa faz a conta? Poxa, se eu for contratar esse funcionário para essa função, ele vai me custar R$4.000. Porque eu vou pagar R$2.000 de salário para ele, com todos os encargos, benefícios, provisão de 10º, vai dar R$4.000. Com R$2.000, eu acho um funcionário de um determinado nível. Se eu contratar um funcionário PJ, eu pago 4 para ele, eu vou achar um nível bem maior e tá tudo certo. Só que o que acontece? Tudo vai depender da dinâmica. Se ele é PJ, você não pode exigir horário dele. Você não pode exigir que se ele falte algum dia, ele tenha que te apresentar o atestado. É uma questão de prestação de serviços mesmo. Então, por exemplo, quando o meu cliente me contrata o meu escritório, meu CNPJ, é realmente uma prestação de serviço, ele não controla o meu horário, ele não controla a forma como eu vou trabalhar. Ele contrata o serviço de assessoria e eu tenho liberdade para fazer essa prestação como eu bem entender, porque eu sou uma profissional ali, né? Meu escritório, a gente tem total autonomia e liberdade. E aí a pessoa quer contratar uma secretária que vai ficar ali cumprindo horário e tudo mais, PJ, MEI, enfim. Quando isso é levado para a Justiça do Trabalho, Marcelo, qual que é o risco? Qual que é o salário dela? É R$4.000. E sobre R$4.000, o juiz vai fixar ali as horas extras, o 13º, o FGTS, o INSS, tudo. Então, a pessoa fez uma economia de, eu não quero pagar 4.000 para, né? Vou pagar 4 para conseguir alguém melhor ali, só que se isso depois, né, for levado a uma discussão e ficar configurado o vínculo, de 4 virou 8 por mês. Aí foi uma economia que não faz o menor sentido. Então, eu vejo que tem gente que acha e acredita que se ela fizer o funcionário dela abrir um MEI, tá tudo certo. E não é bem assim. A gente tem que analisar a dinâmica do serviço. Como vai ser isso? Porque se tiver os requisitos de um CLT, aí vai da pessoa querer assumir aquele risco ou não. Eu já ouvi, mas eu conheço gente que sempre faz, que não dá problema e tudo mais. Uma multinacional consegue segurar ali o reg de uma condenação. Agora, e o microempreendedor que está começando agora, ele consegue aguentar depois essa bomba? Porque fica caro. Acho que uma coisa bem importante é falar, né? Para o empresário, não pega a receita dos outros, Exato. né? Não, porque o fulano fez, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cada um tem que olhar dentro da sua casa, né? O tamanho do risco. Eu acho que isso é muito importante que você colocou. O tamanho do risco faz sentido? Então, quer dizer, hoje eu pego, contrato uma pessoa, vou te dar o mesmo exemplo, uma secretária. Então é o seguinte, moça, a partir de amanhã você começa aqui na empresa e você vai ser uma MEI. Vamos abrir uma MEI para você, que se abre na hora, né? Você abre uma MEI. E aqui você, inclusive MEI foi um tema que nós fizemos uma live, né? Está gravada ainda lá no Instagram. E aí essa pessoa secretária pega, abre o MEI e fala, a partir de hoje você vai ganhar 4 e tá tudo bem. Só que você chega às 8, você vai almoçar meio-dia, volta 1 e sai às 18. Mas eu tenho que ir no médico, tá? Você me traz o atestado? Então, pera um pouquinho. Tá tudo errado, né? E o pior, né? Registra isso tudo por WhatsApp, aí já não tem o que fazer. Então, assim, não existe crime perfeito, né? Essa é a verdade. Então, tem que prestar atenção em como a empresa vai gerir esse tipo de contratação.
Isso é o mais importante. Mais do que um contrato bonito, é você ter uma consciência de como você vai lidar com aquilo no dia a dia. Porque é isso que vai mandar, por exemplo, numa discussão judicial, se isso for levado, né, até esse nível. Muito bom. Acho que esse tema é um tema super polêmico, né? Tem que ter um podcast inteiro para falar sobre isso. Mas acho que é muito importante essa dica e esse recado. Então, quer dizer, você quer ter um PJ dentro da sua empresa, né? Quer ter um MEI ou algo do tipo, então vai entender, de fato, se ele se encaixa dentro do trabalho que de fato ele tem que fazer. Ele não pode ser um MEI ou uma PJ e ficar ali todo dia, vai bater ponto, né? Ter todas as mesmas atribuições de uma pessoa que tem CLT. Exatamente. E assim, tem as vantagens e as desvantagens. O MEI vai ganhar mais? Vai ganhar mais. Mas o MEI não tem 13º, o MEI não tem férias, o MEI não tem FGTS. Então, assim, tem que ter uma transparência. Eu não estou falando que é para fazer MEI, mas assim, quando as empresas procuram a gente, eu falo, você explicou para a pessoa? Ela entendeu o que é ser MEI? Ela entendeu que ela não vai ter 13º, que ela vai ganhar mais, que vai ser, mas ela entendeu as outras questões também que implicam nisso? Porque não existe o melhor dos dois mundos, né, Marcelo? Mas acho que é bem bacana essa sua colocação, e eu até falaria um pouco mais no seguinte sentido. A pessoa, por exemplo, nessa condição, acho que sempre o valor financeiro salta aos olhos. Ah, quer CLT? Eu já vi muito isso. Quer CLT é 2, quer MEI 4. Eu vou no MEI. Mas eu acho que assim, falando para empreendedores, para empresários, acho que a clareza nas coisas é muito importante. Então assim, eu entendo da seguinte maneira: você é um empreendedor, você é um empresário, então você vai contratar um outro empreendedor, um outro empresário ou um funcionário, tem que mostrar para ele com clareza, falar, olha, seu salário CLT, exatamente o que você disse, é 2.000, mas você tem 30 dias de férias, você tem 13º, você tem fundo de garantia, você tem isso, você tem aquilo. Legal? Ah, legal. E na PJ não tem. E ainda eu vou um pouco mais além, porque assim, o brasileiro ele não tem uma cultura financeira, de educação financeira. Então assim, se aquela pessoa que ganharia os 2.000, amanhã ela está desempregada, ela tem lá o amparo do fundo de garantia, o seguro-desemprego, que o MEI não tem, que o PJ não tem. Será que essa pessoa não vai ser prejudicada lá na frente? Eu acho que uma das grandes responsabilidades do empresário, que supostamente sabe mais do que a pessoa que está entrando ali, sabe no sentido de entender um pouco da legislação e tudo mais, que provavelmente eu entendo que ele foi conversar com o advogado para fazer essa oferta de tipo de contratação, e eu acho que ele também tem que pensar um pouquinho lá na frente. Eu acho que é assim que um empresário tem sucesso, para ele olhar também para as pessoas que estão fazendo parte do time dele. Acho que esse é o grande barato de ser um empresário. Todo mundo esteja contente. E ali, chegar de repente, no final do ano, a pessoa tá, mas e meu 13º? Não, mas não tem. Lembra lá atrás? Então tem que estar muito claro. Porque o brasileiro não tem uma cultura nenhuma de guardar o dinheiro. Então ele vai pegar de 2 para 4, ele vai pegar os 4 e vai gastar tudo. Sendo que ao ponto ele poderia fazer uma poupança, dependendo da contratação, se está tudo ok. Também não estou falando, faz isso, faz aquilo. Para ele, numa possibilidade de uma férias, não tem, mas ele pode negociar, vou tirar umas férias, eu tenho uma reserva. No final do ano eu tenho um salário a mais, né? Poder ajudar essa pessoa nesse sentido também. E assim, e não só essa parte financeira, né, Marcelo? Porque a gente sabe que a CLT, a legislação trabalhista, ela é super protecionista. Qual que é a única coisa boa, vamos falar assim, quando a gente olha como empreendedor? É o seu poder diretivo sobre o trabalho. Então, eu quero um funcionário que às vezes é chave para o meu negócio, mas eu vou contratar como MEI. Não, em tese, não tem a subordinação. O seu funcionário, você consegue exigir horário, você consegue exigir as coisas, você aplica advertências, você, entre aspas, manda ali na prestação do serviço, diferente de um MEI. Então, o MEI, ele pode chegar e te deixar na mão ali, porque ele é MEI, ele não tem muito
um compromisso como tem em relação, por exemplo, ao seu funcionário CLT. Então, é o que você falou, não adianta olhar para o vizinho, a gente tem que entender o quão importante é aquele tipo de serviço, qual é a sua necessidade, deixar tudo às claras, ver se realmente é uma economia que vale a pena, ver se realmente a pessoa que está sendo contratada entendeu quais são as vantagens e desvantagens de ser um MEI ou ser um CLT. Então, eu acho que é primordial essa questão da clareza nas informações e entender exatamente como vai funcionar ali essa dinâmica, né? Para ambos. Muito bom. Doutora, estamos aí finalizando esse bate-papo, muito bom. Eu acho que a gente tem tantos assuntos que agora a gente pode combinar outros. Agora o pessoal já assistiu, já entendeu, agora a gente combina outros para falar de alguns assuntos específicos, como a gente fez em algumas lives, né? A gente falava de um tema específico, acho que é bem bacana. Tem muito assunto nessa área para falar. E chegamos ao fim desse bate-papo, muito bom, muito esclarecedor. E mais uma vez te agradeço por participar aí do B2Cast, desse projeto, que é para levar informações relevantes para empreendedores, essa troca de informação, né, de empreendedor para empreendedor, você é uma empreendedora, e acho que isso é muito importante, essa troca, né, com os empreendedores, com as pessoas é muito bacana, e isso só faz a gente crescer cada vez mais. Com certeza, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, vou adorar voltar aqui para a gente bater papo, porque você falou, se deixar a gente fica aqui falando, tenho muitas outras coisas para falar, e daqui a um tempo, se a gente for gravar de novo, já vai ter muitas outras novidades, como até, né, pejotização já está ficando mais ali para o passado, a gente já tem outras questões que estão ali emergindo, então é bem bacana e sempre um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado.